Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de filosofia. E a proposta de hoje é, a partir de um texto, a gente fazer uma reflexão filosófica sobre por que é importante mudar, se transformar e aprender sempre mais ao longo da nossa vida. Então, o texto vem com o seguinte título: Ousar para mudar, né? Vamos lá, eu vou lê-lo rapidamente, a gente faz uma reflexão e logo em seguida vocês terão uma atividade sobre essa aula e essa reflexão filosófica de hoje. Então, um filósofo, certa vez, passeava por um bosque com o seu discípulo. O tema da conversa que eles tinham naquela tarde era sobre os encontros com que nos deparamos na nossa vida. Ensinava o filósofo que o encontro é sempre uma surpresa que nos mostra o novo e o encanto das coisas que não conhecemos, dos caminhos que podemos então descobrir ao longo da vida. O encontro, dizia o filósofo, é sempre uma oportunidade para aprender, para crescer e para ensinar. Num determinado momento, passavam em frente de um portal de uma aparência miserável de uma fazenda, que contrastava com uma propriedade bem situada num parque de rara beleza. E aí um comentou com o outro: "Olha este lugar", comentou o discípulo. "É mesmo como o mestre diz", disse o discípulo. "Muita gente está no paraíso sem se dar conta disso. Num belo sítio como este, vive-se miseravelmente." Mas o mestre então explicou: "Não podemos julgar à primeira vista. Precisamos verificar as causas, pois só entendemos o mundo quando entendemos as causas que o fazem ser do jeito que é." Bateram então à porta e foram recebidos pelos moradores daquele casebre. Um casal e 3 filhos com as roupas sujas e amarrotadas vieram atendê-los. "Vocês vivem aqui no meio da floresta? Não há nenhum comércio por aqui perto?" disse o mestre ao pai de família. "Como é que vocês conseguem viver?" "Meu amigo", respondeu o homem, "nós temos uma vaquinha que nos dá uns litros de leite todos os dias. Vendemos uma parte do leite e compramos o que é necessário na cidade vizinha. Com uma outra parte fazemos o queijo e manteiga para comermos, e assim vamos vivendo e Deus é servido." O filósofo agradeceu então a hospitalidade e a informação e os dois prosseguiram a sua viagem. Um pouco mais adiante passaram ao lado de um poço. Diz prontamente o filósofo ao seu discípulo: "Vai, procura a vaca daquele senhor e jogue-a no poço." "Como assim, se ele só tem aquela vaca para sua sobrevivência?" Mas o filósofo não deu resposta e o aluno, seu discípulo, lá foi procurar a vaca e a jogou no poço. O discípulo nunca mais esqueceu daquela cena. Passados muitos anos, quando já era um empresário de sucesso, o discípulo decidiu voltar ao mesmo local, confessar àquela família o que tinha feito, pedir-lhe perdão e ajudá-la financeiramente. Mas qual não foi o seu espanto ao ver aquele lugar transformado numa bela quinta, o nome da fazenda, com árvores floridas, carro na garagem e algumas crianças brincando no jardim. O homem ficou ainda mais desesperado, pensando que aquela humilde família tinha sido obrigada a vender a propriedade para sobreviver. Apressou o passo e foi recebido por um caseiro muito simpático. E aí ele perguntou: "Para onde foi a família que aqui vivia há uns 15 anos?" "Continua aqui", disse o caseiro. "São eles os donos da quinta?" Foi a resposta do caseiro. Surpreendido, quis falar com o proprietário. Ele logo o reconheceu e perguntou-lhe como estava o filósofo. Mas o discípulo estava ansioso por saber como é que ele tinha conseguido melhorar aquela fazenda e mudar tudo. "Bem", disse o proprietário, disse ele, "nós tínhamos uma vaca com que nos sustentávamos. Acontece, porém, que ela caiu no poço e morreu. Então, para manter a família, tive que plantar uma horta com legumes. As plantas levavam tempo para crescer e vi-me então obrigado a cortar madeira para vender. Ao fazê-lo, tive que replantar as plantas e precisei então comprar sementes. Ao comprá-las, lembrei-me da roupa de meus filhos e pensei que pudesse cultivar também algodão.
Passei um ano difícil, mas quando a ceifa chegou, ou a época da colheita, eu já estava vendendo legumes, algodão e ervas aromáticas. Nunca me tinha dado conta do potencial que tinha aqui. E, para bem dizer a você, foi uma sorte danada aquela vaca ter morrido. Então, alunos, esse texto de filosofia nos fazem refletir bastante sobre por que às vezes dentro da nossa vida é importante a gente passar por momentos de crise, por momentos de sacrifício, porque isso vai fazer de nós pessoas melhores. Se a gente pensar nessa fazenda, né, nessa região, eles tinham um potencial enorme, mas viviam de forma miserável. Por quê? Eles viviam só com o que a vaca lhes dava, que era o leite, que parte eles vendiam, e com o dinheiro eles faziam a comprinha da semana, do mês ali, e ainda faziam a manteiga, né? Faziam ali o queijo, aquela coisa toda, e achavam que estava boa a vida. Mas aí o filósofo conseguiu olhar lá na frente. Não, aquela vaca está sendo pedra de tropeço para eles. Está fazendo com que eles tenham dificuldade em de fato se desenvolverem. Olha o potencial que eles têm aqui e eles sequer, né, fazem alguma coisa. Então você vai lá, discípulo, joga a vaca no poço, porque uma vez ela não mais existindo, eles vão ter que se virar. E aí nos ensina o quê? É a partir de sacrifícios que nós conseguimos transformações consideráveis em nossa vida. E muitas das vezes precisamos sair do nosso ponto de conforto, ou seja, tirar a vaca da nossa vida, como diz a história, para que a gente possa evoluir e ver o tamanho potencial que nós temos. Então, um pouco dessas reflexões filosóficas, alunos, que nós vamos fazer nessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.